Olá, gente. Bem, vamos fazer um exercício de aplicação da lei de Ohm, tá? Que fala que a diferença de potencial é diretamente proporcional à corrente que passa num condutor. Isso é válido só para alguns tipos de materiais. Aí eu peguei um exercício mais simplesinho aqui, ó. Um resistor se encontra ligado a uma fonte de tensão variável. Variando o valor da tensão para 3 volts, 6 volts e 9 volts, é observado que no resistor circula uma corrente elétrica de intensidade de 0,2 A, 0,4 A e 0,9 A, respectivamente. Aí vem a pergunta: esse resistor é ôhmico? Se ele for ôhmico, ele vai ter um valor fixo de resistência. E aí eu quero saber na letra B qual é o valor da resistência desse resistor. Bem, então, quando eu coloco 3 volts, quando eu coloco aqui 3 volts, o que está acontecendo? Ele vai me dar 2 amperes. Quando eu coloco 6 volts, ele me dá 0,4 amperes. Quando eu coloco 9 volts, ele me dá 0,9 amperes. Tá? Então, vamos ver se ele é ôhmico mesmo. Então, como é que eu vou fazer isso? Bem, então aqui na letra A, colocar a cor preta, né? Melhor para fazer. Então, na letra A, para saber se um resistor é ôhmico, eu tenho que fazer simplesmente o quê? A relação voltagem sobre corrente é constante? Então é isso que eu tenho que saber. Eu tenho que saber se essa relação ela é constante. Se ela for constante, então o resistor é ôhmico. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 3 volts e dividir por 0,2. Por que 3 e 0,2? 3 é a primeira tensão que eu coloco e me dá a primeira corrente. Aí eu venho cá, pego uma calculadorazinha, rapidinho, e calculo aqui, ó, 3 dividido por 0,2, me dá 15. Então aqui eu vou ter 15. Outra tensão, 6,04. Então eu pego 6 volts e divido por 0,4. O que vai acontecer aqui? Faço aqui de novo. 6 dividido por 0,4 vai dar 6 dividido por 0,4. 15. Ah, legal. Então, por enquanto, está dando certo. 15. E depois, o que eu faço? Eu faço 9 dividido por 0,9. Então, olha só. 9 volts dividido por 0,9. Aí, quanto que dá isso aqui? Aí eu faço a conta aqui, ó. Nem precisaria fazer a conta, mas já vamos aproveitar esse recurso, né? 9 dividido por 0,9 dá 10. Bem, então o que nós temos? Ele é ôhmico? Sim ou não? Não, ele não é ôhmico. A gente pode falar que ele é um resistor não ôhmico. Eu ainda estou pegando a manha de escrever aqui com esse negócio, tá? Então por isso que fica um pouquinho lento. Então ele é não ôhmico. Por que eu sei que ele não é ôhmico? Porque variou. A razão da tensão pela corrente variou num certo segmento. Então, na hora que eu for responder a letra B, então a letra A está respondida aqui, ó. Ele não é ôhmico. Essa é a resposta da letra A. Agora, como é que eu faço para responder a letra B, hein? Aí, no caso, a letra B, eu teria que responder ela pensando o seguinte, olha, ele é ôhmico por intervalos. Então, a letra B, como é que ficaria? Ficaria o seguinte, olha,
a tensão de 3 volts para 6 volts, ele apresenta uma resistência de 15 ohms, que é o valor da razão. Aqui o ômega, né? E no caso de 6 para 9 volts, ele apresenta uma resistência de 10 ohms, que é a razão. Na verdade, eu não posso falar de 6 para 9 não, viu? Só 9, porque eu teria que ter um valor intermediário. Então, olha só, então, nesse intervalo aqui, ele me dá essa resistência. Nesse intervalo de 9, aí a resistência passa a ser de 10 ohms. Beleza, gente?